Os musicistas de todo o Brasil, preparem as suas estantes, comprem os seus instrumentos, porque a partir de hoje vocês vão voltar a integrar todas as orquestras das congregações no Brasil. Nós conversamos hoje com o irmão Salvador Bueno, o vice-presidente da Congregação Cristã no Brasil, e nós anunciamos que nós vamos poder sim voltar a integrar as orquestras das congregações no Brasil e vamos explicar tudo isso nesse vídeo de agora. A paz de Deus com todos e todas, irmãs e irmãos, nós somos da página Irmãs na Orquestra CCB, ela está presente tanto no Instagram como no Facebook e nós somos as administradoras dessa página. Como foi uma reunião novamente de última hora, só eu, Isabela e a irmã Marielle vai estar presente nessa reunião, porque as outras irmãs, nós temos administradoras, vocês sabem, pelo mundo todo, não puderam comparecer. E o assunto de hoje é para falar sobre o retorno das irmãs na orquestra, que finalmente vai acontecer. E eu vou passar a palavra agora para a irmã Marielle, que vai explicar melhor para vocês. A paz de Deus, Irmandade, como é de conhecimento de todos, desde 2018 nós estamos conversando com os irmãos anciãos da cúpula do Brás, que atende as congregações de todo o Brasil. E hoje nós tivemos uma reunião não, na verdade foi uma ligação com o irmão Salvador. Ontem também nós falamos com ele a respeito do retorno das irmãs na orquestra e nós temos um recado então a partir de hoje para passar para toda a Irmandade. O que ocorre? Até então, nas outras ligações, o irmão Salvador Bueno, ele tinha passado para a gente que o assunto ele ia ser tratado somente quando chegasse à Assembleia Geral. Daí, por conta da pandemia, não teve e pode ser que tenha ainda essa Assembleia. Porém, o que aconteceu? Os irmãos reuniu entre eles, somente entre os irmãos ali, o presidente, somente entre eles reuniram para tratar o assunto. Esse assunto, se a Irmandade entende, é um assunto que gerou muita polêmica no Brasil todo, no mundo. E esses irmãos são irmãos muito humildes, são irmãos idosos. E por esse assunto gerar muita polêmica, ele trouxe também algumas coisas que a irmã Isa vai comentar aqui, né, irmã Isa? Para ficar mais dinâmico, a irmã vai explicar aqui alguns motivos. Por esse motivo, o irmão Salvador, ele lavou as mãos. Mas ele lavou as mãos assim. Ele entendeu que essa é uma situação, essa mudança no Brasil é uma situação que é, sim, necessária, porém ela precisa partir das irmãs. Irmã Isa, você pode explicar quais são os motivos pelos quais tanto o irmão Salvador Bueno, que é o vice-presidente do conselho, assim como o irmão Cláudio Marsola, por qual motivo que eles estão lavando as mãos e deixando para a gente fazer essa entrada nos cultos sem que haja um sim ou um não? Claro, posso sim. Então, esses irmãos, como a irmã Marielle já disse, são irmãos idosos, irmãos humildes, e nós sabemos que, infelizmente, no nosso meio, existem alguns irmãos com um espírito de contenda, que não é um espírito agradável e nem aceitável no nosso meio, mas infelizmente existe. E esses irmãos poderiam tentar contra a vida do irmão presidente e do irmão vice-presidente. Haja visto, esses irmãos são irmãos idosos, irmãos humildes, que não têm condições de estar contratando segurança para estar andando com eles. E nós sabemos que alguns irmãos com espírito de contenda podem fazer coisas que nem seria interessante citar aqui. É atentar mesmo contra a vida desses irmãos e é muito perigoso, já que esses irmãos fazem missões, fazem visitas e estão sempre andando para todos os lugares. E esses irmãos com espírito de contenda são guiados pelo machismo e pela acepção de pessoas, que nós sabemos que é pecado visado pela Bíblia. Então, esses irmãos que nós estamos citando aqui com espírito de contenda são irmãos que não aceitariam uma mudança, porque são irmãos que não aceitam que as mulheres ocupem lugares majoritariamente ocupados por homens, como na orquestra. Maísa, então são 3 medos. Qual que é o segundo medo que os irmãos têm? O segundo medo é o do porte, né? A vestimenta das irmãs na orquestra. E aí eu faço uma pergunta óbvia. As irmãs estão indo na orquestra tocar. Elas estão indo louvar a Deus ou elas estão indo tocar para chamar a atenção dos homens? Elas estão indo para louvar a Deus. Então, obviamente, elas vão se vestir com toda a modéstia. As irmãs que tocam violoncelo vão usar saia no pé,
para poder tocar o seu instrumento de forma adequada. As irmãs violinistas também. E é assim que vai se suceder. Esse medo, ele tem raiz em uma cultura que acontecia lá na Europa, no Brasil aqui também, até meados do século XX. Então, até 1910, 1920, que consistia no quê? A mulher era proibida de tocar outros instrumentos. Ela só podia tocar piano ou canto. Eram as únicas performances musicais que ela poderia fazer. Isso se seu marido ou seu pai autorizasse. E por que que isso acontecia? Porque os outros instrumentos eram tidos como ilícitos para as mulheres, como, por exemplo, a flauta. Uma mulher não podia tocar flauta, porque um instrumento de sopro chegando perto dos lábios da mulher era visto com promiscuidade pelos homens, ao olhar dos homens. E isso é muito absurdo, porque a mulher na época só queria tocar. Muitas mulheres também tocavam louvores na época e não podiam, porque era visto com promiscuidade. E não para por aí, né, Isa? Eles têm mais um medo. Qual que é o terceiro medo dos irmãos? O terceiro medo é em relação ao rodízio, que se aplicaria aos irmãos músicos. Por que que isso seria um problema? Porque a gente sabe que tem muitos músicos encrenqueiros, que são mal acostumados, que tocam na hora que eles querem, estudam do jeito que querem, às vezes não vão muito nos cultos, só vão no dia que eles querem, e no dia que eles querem ir, eles querem ter o direito de tocar, e nós, organistas, que às vezes estudamos 10 anos aí para poder tocar um instrumento, nos aplicamos, temos que fazer rodízio, às vezes ficamos 2 meses sem tocar, enquanto esses irmãos querem tocar todo dia, a hora que eles querem, quando eles querem, e não aceitam dividir. Então, esse seria o maior problema. Também acho que vale a pena citar um episódio que aconteceu no nosso meio, em que o irmão presidente, Cláudio Marsola, disse que iria retirar das orquestras um determinado instrumento, e houve uma confusão muito grande, porque muitos irmãos que tocavam esse instrumento não aceitaram. Então, houve uma confusão, houve barraco mesmo, sabe? Essa é a palavra apropriada. Então, tem muitos irmãos encrenqueiros no nosso meio, esses irmãos músicos que, infelizmente, acabariam não aceitando esse rodízio, mas eles terão que aceitar, não agora porque nós estamos em uma pandemia, então as irmãs para tocar terão que pegar senha, como esses irmãos também, mas quando Deus der a graça dessa pandemia acabar, os irmãos músicos vão ter que se segurar, vão ter que aceitar que nós teremos rodízio sim, teremos senha, teremos escalas, nós vamos organizar tudo isso, porque nós também teremos o direito de tocar, eles vão estar tocando junto com as irmãs nos cultos e vão ter que aceitar. Vocês entenderam por que esse assunto ele não será apresentado na Assembleia Geral? Ia ser, mas não vai mais. Ficou acordado hoje, tá? E ontem também foi falado sobre isso. Não vai mais ser. Não é porque os irmãos, eles se recusam a fazer uma oração a esse respeito. Não, eles vão orar, mas cada um vai fazer sua oração em particular quando for dobrar os joelhos para dormir, por exemplo, ou acordar, a oração de comunhão, vai apresentar a nossa causa, tá? Porém, aquela oração que eles fazem, onde cada um levanta da oração e vai dizer se é da contra, se dá a favor, se teve uma revelação ou não. Isso não vai acontecer com essa causa, porque é um assunto delicado envolvendo mulheres, e nós temos todo o histórico que nós temos, onde houve várias coisas que aconteceram, confusões, como a irmã mencionou, né, por causa até mesmo por causa de instrumentos, quem dirá quando entrar as irmãs, pode até ter violência, pode ter muita coisa acontecendo nesse momento, e que eles são pessoas idosas, pessoas com idade mais avançada, pessoas mais simples, humildes, não têm segurança, está fazendo tudo ali por caridade mesmo, contribuindo na obra de Deus. Então, nesse caso, não é uma empresa, isso aqui é uma instituição. Então, eles, com todos esses motivos que a gente consegue entender, e também entendendo que é o momento, sim, das irmãs ingressarem na orquestra, é o melhor momento, um momento delicado até mesmo por conta das senhas, que a gente pode entrar de fininho, aos poucos, começa com as violinistas, pega a senha, na sua comum, por conta da aglomeração, olha o caminho de Deus, hein? Olha o caminho de Deus. A gente pega a senha, as irmãs batizadas no culto à noite, e as irmãs, mesmo que não são batizadas, mas que frequentam o culto de jovens, vai lá, as irmãs que tocam cordas. Pega a sua senha,
vai na sua comum, providencia a estante para não perder a comunhão, de ficar pegando estante na igreja, coloca lá, não peça autorização para ninguém, não tem, para vocês entenderem, desde a nossa primeira reunião, né, irmã Isa, no Bonfim, quando a gente conversava com os irmãos, era assim, tá, que legal, irmão, então o irmão é a favor das irmãs? Olha só, primeiro encontro, parava tudo a reunião, pedia para o secretário na hora, escreve na ata aí, que eu não quero que seja mencionado que eu sou a favor. Tá. Começa ali, continua a reunião, de repente, então quer dizer que aquela pessoa é contra, então não sei o que, o irmão é contra? Para tudo. Cadê o secretário? Anota aí, por favor. Eu não quero que diga que eu sou contra. Irmão nenhum vai dizer que é a favor. Quando eu digo irmão nenhum, irmão nenhum vai dizer que é a favor ou contra, eu estou dizendo os irmãos que respondem por isso, tá? Não vou dizer que vocês vão encontrar um ignorante aí na esquina que diz que é crente e vai começar a insultar as irmãs com machismo. Eu não estou falando disso. Até porque cada um tem a sua opinião a respeito disso. Eu estou dizendo desses irmãos que tem ali o poder para assinar alguma coisa. Nesse caso, eu estava falando de um ancião que estava respondendo no momento. Tá? Ele deixou na ata que eu não poderia falar nem o nome dele. Eu não estou nem mencionando o nome dele aqui. Então, tudo bem. Vamos entender isso. Só que o do presidente a gente está deixando claro que a gente tem que passar para vocês. Presidente e vice-presidente. A gente chegou aqui na última pessoa. Então não tem mais para onde correr. E, inclusive, o irmão Cláudio Marsola, nós passamos uma carta para ele com 100 assinaturas de irmãs. Todas com RG. As irmãs foram mandando RG CPF, Aqui mesmo na minha comum, várias mandaram. E foi entregue para eles. A gente ia pegar mais, mas para não ficar aparecendo baixo assinado, a gente limitou apenas 100 assinaturas, porque aí é uma carta, né? E mandamos. Então, tudo que precisava ser feito já começou lá atrás. Várias irmãs já fizeram isso. E também várias irmãs já quase foram insultadas, quase foram expulsas da igreja lá no passado, tá? Hoje tem vários países que tocam. Então, chegou o momento, não tem mais o que fazer. Aí a valentia agora... Ô, Isa, agora quem que precisa ser valente nesse momento? Da onde que vai partir a valentia para entrar nesses cultos e tocar? Deus já falou, né? Inclusive, conta da palavra. Sim. Nós, antes de fazermos qualquer coisa, a gente sempre deixa bem claro que tudo que sai da nossa boca, todo post que é postado na nossa página, tudo vem através do Espírito Santo, nada de nós. E nós fomos buscar a palavra antes de tomar essa decisão, antes de falar com o irmão vice-presidente, e Deus nos enviou a palavra de Neemias, capítulo 3, em que Neemias sentia de reconstruir o muro, a muralha de Israel. E ele não tinha condições para isso. Ele não tinha poder, ele não tinha condições, ele não se sentia capaz, porque ele era um homem sozinho para construir uma muralha, imagina. Necessita muito esforço. E aí ele pediu ajuda ao rei, porque ele trabalhava ao rei, ele contou, né, dessa situação que o afligia para o rei, e o rei disse para ele ficar tranquilo, porque iria ajudá-lo, iria fornecer tudo aquilo que ele precisava para construir essa muralha. E ele foi crente em Deus, porque Deus tinha dado esse chamado para ele, essa missão. Ele foi construir a muralha, aos poucos foram chegando pessoas para ajudá-lo, pessoas que o rei indicou, mas também chegaram muitos adversários, pessoas que diziam que ele não ia conseguir, que ele não era capaz, que isso não era um chamado de Deus para ele, que a obra não ia ser feita, que ele não era nada. Ele deu ouvidos a essas pessoas? Não. E graças a Deus, porque Deus dizia para ele que ele tinha um chamado e que ele precisava construir aquela muralha. Ele derrotou os seus adversários, crendo em Deus, conseguiu construir a muralha e o nome de Deus foi glorificado no final. E Deus nos enviou essa palavra dizendo que muitos são aqueles que se levantam contra nós, porque nós sabemos que nós temos muito apoio, mas a gente também tem muitas pessoas enviadas, até a gente pode dizer que tomadas pelo espírito da maldade mesmo, sabe? Querendo dizer coisas ruins sobre a nossa causa, querendo dizer que a gente não é capaz, mas Deus foi lá e fez a obra e fez essa preparação. E hoje é com muita alegria que a gente diz que as irmãs vão poder sim tocar na orquestra. Deus tomou os caminhos, preparou tudo para que o nome dele fosse glorificado.